A paz do Senhor seja com você, com a sua família, que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja continuamente na sua vida. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. E se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Cristo Tempo de Salvação, eu te convido a se inscrever no canal para que nós possamos juntos aprender mais de Deus. E se você ama a palavra de Deus, compartilhe essa mensagem com as pessoas. Amém? Notifica o sininho aí que você receba sempre as mensagens. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do 16, a Bíblia diz que um jovem se aproxima de Jesus e pergunta para ele algo interessante que eu e você também precisamos de buscar nas nossas vidas. Olha aqui. Eis que alguém aproximando lhe perguntou: Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha, essa palavra nos chama a atenção por um motivo. Às vezes nós queremos perguntar para Deus o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, o que nós temos que obedecer. E quando vem a resposta aqui pela palavra soberana do Senhor, a pessoa pode até se retirar, achando que não dá conta, que não consegue. Ele se apega aqui aos bens materiais, às coisas que ele tem nesse mundo. Ei, meus amados, presta atenção numa coisa. Deus tem o melhor para aqueles a quem o ama. O melhor de Deus, a nosso tempo aqui nessa terra aqui, um dia vai acabar. E quando terminar esse tempo aqui, para onde você vai e com quem que você vai encontrar? Esse jovem aqui aproxima e fala uma palavra até bonita: bom mestre. Mas Jesus diz para ele: bom só tem um, que é Deus. A palavra nos mostra aqui que nós não somos essas pessoas boas. Por mais que eu e você nos esforçamos para ser uma pessoa correta, boa, mas nós não somos essas pessoas boas assim. E o jovem ali faz a pergunta para ele, dizendo: o que eu farei? E o Senhor responde, como ele responde para mim e para você: você conhece os mandamentos de Deus? Eu te pergunto agora, você conhece as Escrituras Sagradas, a Bíblia? Tem observado tudo aquilo que está escrito na Bíblia? Aquela pergunta foi direta, né? Você conhece os mandamentos? O Senhor não está te pedindo, Ele está mandando, Ele está dando uma ordem. E ali Jesus tem aquele diálogo com aquele moço e diz para ele o que ele não pode fazer, que tem que obedecer esses mandamentos. Ele diz que tem observado desde a juventude dele. E o Senhor olha para ele, como Deus sonda a nossa mente, os nossos pensamentos. Lá no Salmo 139 diz: Senhor, tu me conheces, tu me sonda. A palavra nem sai da minha boca, o Senhor já conhece. Então Deus conhece o que eu e você temos, o que nós pensamos, o que nós agimos. E Ele sabe tudo. E viu que aquele moço tinha algo que atrapalhava ele a seguir a Deus, obedecer a Deus. Por quê? Ele confiava nos seus bens materiais, ele tinha muitas riquezas. E o Senhor ali diz para ele: te falta ainda. Você, para ser correto como você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. Era só fazer isso?
Não. E depois vem e me segue. Primeiro que se eu e você não nos renunciarmos de tudo que tem aqui nesse mundo que nos afasta de Deus, nós corremos um sério risco. Por quê? Porque a nossa vida é Jesus, a nossa vida está no Senhor. Não é as coisas que eu tenho aqui que vai me trazer a salvação e trazer a sua salvação. É o Senhor Jesus, é Ele que nos deu vida, foi Ele que nos formou, é Ele que nos dá a vida eterna. Ele ali fica, como se diz, parado e pensa, e não quis seguir Jesus. Mas a partir do versículo 23, Jesus diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro falou e disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mãe, filho, esposa, marido, pai, mãe, que não receba nesse mundo e a vida eterna por vir. Ora, o Senhor não quer que nós venhamos abandonar nossa família, largar. Ele está dizendo que a pessoa não pode deixar de servir a Deus por causa. Eu já ouvi muitas pessoas falar: a minha vida, minha família é tudo para mim. É claro que sua família é tudo para você. Mas dá muito mais valor em passear com a família do que estar na casa do Senhor servindo a Deus e buscando de Deus, porque quem te deu essa família é o Senhor Jesus, quem guarda essa família é o Senhor Jesus. Então o Senhor está te colocando para que você entenda. Pedro, quando diz: mas Senhor, então quem é que pode ser salvo? Ele diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Não é pecado a pessoa ser rico, não. Não é que, então eu tenho as coisas, eu tenho que... Não, meus amados, é que aquela pessoa amava tudo que ele tinha. Tem gente que ama muito mais as coisas dele. Ele tem tempo para a fazenda, ele tem tempo para os negócios dele, para a empresa, e o tempo para Deus. E eu te faço essa pergunta: você tem tempo para ouvir a palavra de Deus? Pastor, de vez em quando eu tenho lido a Bíblia. É? Você guarda os mandamentos de Deus, observa? E meus amados, pelo contrário. Entra nas Escrituras. Certo dia Salomão, terminando o templo do Senhor, orou e agradeceu a Deus e disse para Deus: Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei entrar e nem sair, como é que eu vou estar diante do teu povo? E pediu para Deus uma coisa que nós precisamos pedir: sabedoria. O Senhor veio a Salomão e disse: eu te darei o que me pediu, e te darei muito mais, riquezas e honra, como nunca se houve, nunca houve, nem vai haver alguém como você nessa terra. Ora, Salomão não tinha pedido riqueza, não, ele tinha pedido sabedoria. E nós precisamos ter sabedoria de Deus, não é os bens materiais. O problema é o amor aos bens materiais, o amor ao dinheiro que nos afasta de Deus, o amor às coisas do mundo. E isso nos impede de estar com o Senhor. Aquele moço diz: que farei para herdar a vida eterna? A salvação não se compra por dinheiro, porque o preço Jesus pagou lá na cruz do Calvário, com o sangue precioso dele. E você quer saber mais? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que a riqueza do mundo inteiro. Você imagina o valor que você tem para Deus, você e sua família e sua casa. E a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento e se salvam. Está me entendendo agora? Você pode ter bens materiais? Claro! Quando ele disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está falando aqui das pessoas que amam os bens materiais aqui nessa terra e não amam a Deus. Porque tem muitas... Veja bem, se ter bens materiais fosse pecado, Deus não tinha dado para Salomão e disse para ele, não foi ele que pediu, não. Ele disse: eu te darei o que me pediu. Ele pediu sabedoria, o Senhor disse: riquezas e honra.
eu te darei como nunca se houve. E as escrituras relatam que Deus veste até as ervas do campo e amanhã lança no fogo, quanto mais não vesti vós. E ainda diz mais, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como uma flor dessa aí que está no campo. Você acha que Deus não tem o melhor para mim e para você? Ei, Deus nos ama de tal maneira que deu o único filho dele, para que nós venhamos crer nele e entender que Jesus veio para salvar, não para condenar ninguém. Não é pecado você ter os bens materiais, o pecado é você se afastar, porque uma pessoa quando ele tem muita coisa, ele, eu tenho que tomar conta da minha fazenda, tenho que tomar conta do meu gado, tenho que tomar conta da minha empresa, das minhas riquezas, e o tempo para Deus, quem é que te dá a vida? Se eu e você estamos aqui agora, nos comunicando, um ao outro ouvindo essa palavra, porque o Senhor permitiu nós estarmos aqui. Então eu te pergunto, quem é o dono da vida? Jesus, quando aquele jovem perguntou, que farei para herdar a vida eterna? E eu te pergunto, o que você tem feito para entrar na eternidade com Cristo? Tem examinado as Escrituras e obedecido a Deus? Então eu não posso fazer nada aqui. Claro que pode. Mas ele diz que é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Deus tem prazer em te ver sentado numa mesa com seus filhos, sua esposa, sua família, seu marido, toda a sua casa, alegrando. Sim, meu amado, tem prazer de te dar o melhor. Jesus disse, se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Nós precisamos de entender. E aquele moço ali, quando ele aproxima, ele pergunta, o que farei? Nós envelhecemos aqui nessa terra, nós vamos ficando velho. O salmista lá no Salmo 37 disse, eu fui moço e agora sou velho, mas porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, o Senhor cuida de todos nessa terra. Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, a chuva vem sobre os justos e injustos. Então lembra-te bem disso. A nossa vida está nas mãos dele. Todo o poder e autoridade está nas mãos de Cristo Jesus. E Ele é o dono da vida. Ele comprou com o sangue precioso dele todos os povos e nações. E agora, eu te pergunto, todo mundo reconhece o que Jesus fez pela minha e sua salvação? Você tem tempo para Deus? Ou só na hora da precisão que recorre a Ele? Nós precisamos de analisar as nossas vidas, como eu tenho andado. Aquele moço obedecia até em parte os mandamentos de Deus. Tudo isso eu tenho observado. E Jesus olha para ele e ainda está te faltando uma coisa. Vai e vende os teus bens e dá aos pobres. E vem e me segue. Jesus quer que nós seguimos Ele. Você tem andado com Jesus? Tem tirado um tempo para Deus? Eu sempre faço essa pergunta. Você tem sentado com a sua família, na sua casa, para estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia? Ou não? Esse moço tinha alguma coisa na vida dele que estava atrapalhando ele. Os bens dele. Cuidado, meus amados. Tudo isso aqui vai ficar nesse mundo. Deus quer te dar uma vida plena de conhecimento e a vida eterna. Pedro, quando pergunta, então, Senhor, quem pode ser salvo? Ele diz, isso para vocês, para os homens, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ei, tudo é possível para o Senhor. Ele pode, não, Ele quer mudar a sua história. Ele quer te abençoar, você, a sua casa, a sua família, todos os seus bens. Ele quer que você reconheça e conheça que Ele tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos orar junto agora? Pai Santo e Soberano Deus, em cuja presença eu me encontro, olha por cada um desses que o Senhor me deu para enviar as suas santas palavras, cada família que está me vendo e me ouvindo agora, que nenhum deles venha, Pai, se perder, mas que todos venham ao conhecimento do Senhor. Jesus querido, aquele moço quando aproxima do Senhor diz, bom mestre. Às vezes nós fala papaizinho bom, Deus maravilhoso, e Jesus fala para ele dizendo, ei, bom só tem um que é Deus. Então o Senhor nos mostra que nós não somos essas pessoas tão boas como nós pensamos, mas o Senhor quer nos transformar em pessoas verdadeiras, pessoas que têm um coração aquebrantado, pessoas que buscam o Deus verdadeiro, reconheça e conheça que só o Senhor pode mudar a nossa história.
Eu te louvo e te agradeço agora por cada oportunidade que o Senhor me dá de levar essas santas palavras e que essa palavra seja penetrante nas mentes, nos corações de cada um daqueles que estão me vendo, cada uma dessas famílias, essas casas. Pai, entra nesses lares para salvar, para curar e para libertar. Traz discernimento na tua palavra, na mente do teu povo. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. E lembra-te bem, não deixa que nada que você tem nesse mundo aqui te impeça a servir a Deus. Porque Deus é tudo que nós temos. E tudo que Ele nos dá aqui, Ele nos dá com alegria. E você tem alegria em servi-lo? Você tem obedecido os mandamentos de Jesus? Que o Senhor Jesus te abençoe, você e sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.